Lembra, né, que, como dizia um movimento poético americano nos anos 50, 70, também as feministas, o pessoal é político, né? Então, a minha vida pessoal, aquilo que acontece comigo, com o meu corpo, a violência que eu sofro, ela é minha, né? Mas ela está num contexto maior em que isso acontece, né? Não é uma exceção, né? Não é um delírio da minha cabeça, né? Então, mais que um caso isolado ou fragmentado de alguém sem contexto, sem nome, afinal, né? A gente poderia dizer, não, parece que as personagens estão fragmentadas, elas estão fora do mundo, né? Mais do que isso, a gente tem sim, se a gente olhar em contexto, né? Um apelo, né? Que faz aí paralelos, então, com essa situação extremamente precária, né? Das mulheres, por exemplo. Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria só dizer, antes da gente iniciar o nosso debate de hoje, né, como vocês viram no vídeo, a gente tem sempre aos domingos uma roda de conversa, debate com um especialista, uma especialista. Dizer que esse projeto ele é realizado com o apoio do PROAC Expresso Lei Aldir Blanc, tem a realização do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Agradeço novamente a presença de vocês. Hoje a gente tem aqui a presença da professora Mayumi Hilari, que é docente do Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo. Ela veio aqui conversar com a gente sobre o tema trauma, arte e sociedade no teatro contemporâneo. Então, a partir um pouco das ideias que a gente viu agora nesse espetáculo de teatro digital. Então, antes de passar a palavra para a Mayumi, eu só queria agradecer novamente a sua presença, Mayumi, muito obrigado por estar aqui, e dizer só que, em termos assim, de método da discussão, se alguém tiver alguma pergunta, manda no chat do YouTube que a gente vai incorporando as perguntas à discussão, tá bom? E é isso então, gente, vamos nessa, passando a palavra para a Mayumi agora. Estão me ouvindo? Tá bom o som? Tá um pouquinho baixo para mim. Tá um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Uhum. Eu tive que mudar aqui a câmera no último momento. Tá melhor? Dá para ouvir? E fala mais alto. Tá ótimo. Agora dá para ouvir, tá bom. Perfeito. Bom, então eu queria inicialmente agradecer, né, o convite aí do Dante, que eu já conhecia, da USP, enfim, da Manás, Laboratório de Dramaturgia, né? E vou falar então um pouquinho, né, aí sobre uma história de amor para Francis Bacon, né? Escrita então pela Fernanda Zancupé, dirigida por ela e o Dante, né? E por esse trabalho, enfim, belíssimo que a companhia fez, né? Que mudou um pouquinho. Então, eu vou falar particularmente dessa última versão agora, né? De 2021, né? Porque vocês, na verdade, começaram em 2020 e eu vou falar, então, desse espetáculo mais, enfim, desse processo, enfim, dessa fase atual do processo, né? Então, é um pouco um desafio para mim, né? Algumas questões, quer dizer, tem algumas questões que até foram levantadas em função até do tipo de análises que eu faço, né? Então, de fazer essa ponte com a questão da sociedade, né? Então, eu vou colocar algumas coisas que eu acho importantes e depois a gente pode se aprofundar em algumas coisas mais ou menos que sejam mais interessantes, né? Então, a gente tem aqui uma peça que mescla, né, elementos, então, da memória, da imaginação e da realidade, né? Posta em cena pela protagonista, que é uma jovem artista, né, uma artista plástica. E é curioso que essa artista, né, quando a gente lê o texto e também quando a gente assiste, ela não tem nome. Ela é cindida em dois, né, em duas personas ou duas personagens, se a gente quiser, interpretada por duas atrizes, assim como o seu interlocutor principal, digamos, né, que é o seu companheiro, enfim, que é um outro personagem, que é um rapaz, que aparece também, interpretado por dois atores, que é também
são duas pessoas cindidas, né? Igualmente sem nome. A exceção, então, é o irmão, que é o único que não tem duplo, né? Quer dizer, ele não aparece dividido, ele é um personagem, digamos, mais real nesse sentido. E se a gente pensar numa peça como, por exemplo, Vestido de Noiva, né? Você tem também planos diferentes. Porém, ali os planos são muito bem definidos, diferentemente daqui, né? Até porque a temática é uma temática mais focada, enfim, no trauma e outras questões. Então, você tem esses planos que muitas vezes se interpenetram, né? Não é que você tem só o plano da realidade ou só o plano da memória, né? E, sobretudo, no final, os próprios personagens que falavam só entre si começam a falar com, digamos, o duplo do outro, o duplo do seu duplo, né? Ou, digamos, o companheiro do seu duplo, né? Então, a gente tem isso que, de uma certa maneira, emula, talvez... no começo, a gente se pergunta, mas será que esse é o inconsciente da personagem? É uma espécie de fluxo de consciência que está sendo construído? Mas a gente também não consegue fazer essa atribuição direta, que fica, inclusive, mais próximo desse ambiente, então, de algo de pesadelo, enfim, do próprio trauma, né, em que essas coisas se misturam. Então, está muito mais misturado, né, do que eu ter 3 planos totalmente distintos e separados, né. Então, a peça alterna passado e presente, né? Então, são 9 anos atrás, é uma situação traumática que ocorreu, mas que volta sempre, né? E a montagem faz uso, então, desses recursos da plataforma Zoom, em algo que é absolutamente inédito, né? Enfim, todo mundo, de repente, se viu, né, nos últimos meses, imerso aí no mundo do Zoom, né? E de uma maneira extremamente criativa, extremamente experimental, enfim, vocês foram mexendo, né, na questão, enfim, da produção e alternando uma série de recursos que são todos novíssimos. Então, é extremamente interessante, porque não é nem teatro filmado, né? Nem filme teatro exatamente, né? A gente não sabe se algumas cenas estão em tempo real, ou se elas são todas, como dizer, elas foram filmadas anteriormente e montadas, e a impressão que dá é dessa mistura. E isso, de fato, é um pouco desconcertante e faz parte, né, me parece, do próprio ambiente que se quer criar enfim, com a dramaturgia e com a montagem, né? Então, a peça se inspira em quadros do pintor anglo-irlandês Francis Bacon, que tem um trabalho de obra figurativa, né? Onde o ser humano, né, as pessoas, são o foco central, né, do seu trabalho. Então, ele tem muitas estruturas geométricas, distorções, exagero de feições, beirando muitas vezes o grotesco, né? E aí a maquiagem dos atores, enfim, a produção figura muito isso, né? E a figura humana no Bacon aparece sempre muito estranhada, tem algo de muito insólito, de incômodo, inclusive, de esquisito, né? Que beira, inclusive, o grotesco, como a gente falou, e também recria esse universo tenso, né? Então, esse universo tenso do Bacon, né? Parcialmente caótico, em que há, então, aquilo que ele, uma expressão, né, que se atribui muito ao trabalho dele, a brutalidade do fato, né? Então, tem uma crueza, tem algo de muito brutal que está sendo colocado ali, que transparece uma realidade dura, crua, né? Nesse ambiente de pesadelo, né? Que é muito... Então, a dramaturgia e as escolhas formais, as escolhas cênicas e virtuais, elas são muito interessantes porque elas convergem para isso, né? Então, ao mesmo tempo que o Bacon está presente de alguma maneira naquele fundo opaco, aquele fundo de cores fortes, né? E parece que as personagens elas meio que como se fosse um líquido dentro do qual as personagens aparecem, às vezes o cabelo ou o ombro, alguma coisa some, é meio engolida, né? Então tem algo desse elemento de pesadelo, enfim, e dessa estética insólita do Bacon que aparece o tempo todo, né? Também na geometria, no corte, enfim, você tem uma série de os quadradinhos que vão e voltam, como de ponta-cabeça, né? Na montagem, então, uma série de formas, cores, motivos, né, do quadro do artista voltam, né? E os rostos dos personagens surgem, então, um permanente tema de repetições. Então, a repetição é um outro tema muito importante para o Bacon, né? Porque ele ficava muito tempo pintando um certo tema, então ele fazia uma série inteira sobre um eventual tema ou uma pessoa, né? Então, ele ficava um tempão repetindo, né, fazendo uma série de quadros não idênticos, obviamente, né, mas uma série inteira sobre aquele assunto, e depois mudava. Então, essa repetição volta também na peça, né, tanto na dramaturgia quanto na montagem, né, desse tempo que não passa, né, fala da personagem, que remete ao tempo do trauma, né, o trauma é aquela ferida que não fecha, e porque ela não fecha, ela volta sempre, nesse sentido, o tempo não passa porque o trauma não passa, né. Então, esse tema está o tempo todo voltado, também nas personagens masculinas, né? O Luiz, 1, 2, 3, 200, os Joões, que são mais não sei quantos, né?
Então, esse homem que sempre volta, né, nesse sentido. E aí, tem o uso muito forte do close, né, do close-up, que tem por função sempre mostrar de maneira muito clara a emoção dos personagens, né? Então, você vê sempre o foco no rosto, você vê o que a personagem está sentindo, e é um expediente muito utilizado, então, para fazer o foco na personagem individual e nos seus sentimentos. E aqui é interessante que a montagem subverte um pouco isso, né? De que maneira? Tem um texto muito interessante do Zhukovsky, que fala, na verdade, sobre teatro de animação, e ele fala do fascínio dos surrealistas pelos manequins, né? Os manequins de loja, enfim, aqueles bonecões de plástico, aquelas coisas meio esquisitas, que não têm vida, né? Eles imitam o ser humano, mas não têm vida. Então, eles são... e faz uma relação, então, desses manequins com a máscara neutra, que é aquela máscara branca, né? Que, em geral, às vezes tem só os olhos, não tem nem boca, mas que não remete nem a dor, o sofrimento, a alegria, nada. É uma máscara neutra que muitas vezes é usada nesse tipo de teatro como uma simbolização dos autômatos, de como nós somos massificados na sociedade atual, né? Então, você tem uma série de pessoas que têm o mesmo rosto, portanto, as pessoas são mais um na engrenagem, é mais um no sistema, mais um que não tem individualidade, né, nesse sentido. E aí, nesse grande mecanismo, então, o que acontece nessa peça, né? Você tem sempre o Luiz ou o João, enfim, que retornam, né? Eles retornam o tempo todo, porém, aqui eles têm rostos diferentes, né? Então, eles têm um rosto de carne, não é um rosto fixo, rígido, mas que retorna em vários momentos. E, no entanto, né, o curioso é que eles retornam com rostos, com pessoas, em humanos diferentes, mas, na verdade, eles são sempre a mesma pessoa, né? Que é a pessoa do trauma, enfim, aquele ser, enfim, que está ali sempre voltando. Então, a peça, nesse sentido, inverte essa relação, né? Quer dizer, então, o que torna isso muito mais sombrio, porque se todos os homens, no fundo, são o mesmo, né? É muito pior, né, do que se nós tivéssemos homens mascarados figurando um outro, né? Então, a gente pode pensar, né? Talvez um crítico mais rigoroso dissesse: não, essa é uma peça sobre uma tragédia individual, né? Não tem nada de social, tem muito pouco de social, não é uma peça que fala da sociedade, porque ela fala de uma questão de um personagem que pode ser até mais ou menos burguesa, enfim, individualizada, com o seu problema afetivo, etc., mais para por aí, né? E, no entanto, não é isso que ocorre, né? Me parece, na minha leitura, pelo menos. Toda a dramaturgia, né, a gente precisa, me parece, entender, no primeiro momento, né, a partir do contexto em que ela foi engendrada. Então, se eu for ler, por exemplo, Shakespeare, eu preciso entender o que é mostrar o polegar para alguém. Eu preciso entender o que são os jogos de palavras. Então, tem, de repente, uma sacanagem ali numa palavra, numa gíria da época, que se eu não entender, eu perco metade da história, né? Então, eu preciso entender qual é o contexto. E, nesse sentido, a gente precisa pensar em que contexto essa peça foi escrita, essa peça foi produzida, foi montada por vocês, né? E esse contexto tem muito a ver, então, com essa questão do social, né? De você tirar a peça desse lugar que seria, então, um lugar individual, etc., né? A peça é majoritariamente sobre uma relação de caráter abusivo, né? Sobre um trauma, né? Um relacionamento afetivo, e tem um item muito interessante que na verdade, que a Fernanda falou, né, o discurso que retoma o uso do gaslighting, né, que é algo que está muito, como diz uma colega tradutora, está muito na moda agora falar de relacionamentos de pessoas tóxicas, né? Então, por que isso está voltando, né? O mansplaining, o gaslighting, enfim, todas essas coisas, né? Nós estamos num momento em que, nas atuais décadas, você tem um movimento de mulheres muito fortes, né? Então, tem a Marcha das Mulheres nos Estados Unidos, que levou milhares de pessoas às ruas, aqui o Me Too, enfim, no Brasil, o Ele Não, né? Que, de repente, espontaneamente, de um dia para o outro, juntou milhares de pessoas que foram, né? De mulheres que vão à luta, né? Por que isso? O que isso tem a ver, né, com essa questão do abuso, do gaslighting, de que fala essa peça, né? Nós estamos num país em que foi feita uma estimativa, e que, agora no tempo da pandemia, que uma mulher morre a cada 9 horas, né? Um país em que, antes da pandemia, quer dizer, o marido mata a mulher porque ela queimou arroz, né? Então, um país em que as mulheres estão saindo do arroz porque elas estão dando um chega, porque elas realmente não aguentam mais, né? Então, nesse momento, quer dizer, em que as mulheres lutam, né? Não é nem para vencer os homens, para ser melhor do que os homens, nada disso, mas para existir, né?
Quer dizer, para existir, para poder andar na rua sem ser as mulheres, a comunidade LGBTQI+, enfim, né? Na verdade, é o direito de andar na rua sem ser perseguida, sem ser humilhada, sem ser xingada, agredida, violada, é só isso, né? Pedir para existir. No momento em que essa luta é tão forte, né? A gente encontrar uma peça, né, em que uma dramaturga, enfim, uma companhia de pessoas tão jovens estão lidando com esse tema, é algo muito sintomático, né? Eu sou de uma outra geração, eu já vi coisas absurdas, enfim, com gente mais velha, mas me incomoda muito ver que as gerações que vêm, elas continuam enfrentando os mesmos problemas, né? Que não é um problema pessoal da personagem, claro que tem trauma pessoal muito específico dela, né? Mas tem algo ali que volta. Quem é esse homem múltiplo, né? Esse homem que muda de rosto, mas no fundo é sempre o mesmo, né? Não será que esse homem não é uma entidade histórica, né? Social, violenta, masculina, de um patriarcado meio doentio, que está aí conosco né? Enfim, há muitas gerações? Será que isso não está figurado na peça, né? O gaslighting, na verdade, veio a partir desse nome, né? É uma técnica de manipulação psicológica que surge no ano de 1938, né? Com uma peça teatral que depois vai ser imortalizada, enfim, no cinema com a Ingrid Bergman, um filme que também se chama Gaslight, que o marido, na verdade, ele queria roubar o dinheiro, enfim, a herança da esposa, e ele era o aquecimento, a iluminação era gás, então ele mudava, né, nos registros, ele fazia as luzes apagar e acender, e ele, no fundo, enganava a mulher, de modo que ela acreditasse que ela estava tendo visões. Então, ele mentia, ele tinha uma série de táticas de manipulação próprias do gaslighting, né, e fazia com que ela, então, visse a realidade de maneira distorcida, né, de que ela fosse silenciada, e a gente viu isso, sobretudo aqui na parte final da peça, né, antes da explosão, né, tem uma minimização do sofrimento, uma culpabilização, um desprezo o tempo todo pela mulher que aparece ali, né, quer dizer, a artista de escritório, você repete muito, você é um saco, você, né, enfim, toda essa minimização, isso, na verdade, faz parte de uma engrenagem, né, de dizer que ela é uma artista de escritório, né, além de menosprezar a questão da arte, né, e a própria questão quer dizer, tem todo um sadismo em relação ao tratamento e a questão profissional, etc., né, a gente tem, então, com esse expediente, uma forma sutil, extremamente danosa de violência verbal, né, que é o gaslighting. Então, eu fiquei muito impressionada de ver que na dramaturgia, quer dizer, foi estudado, foram colocadas coisas nesse sentido, né? Que a gente ouve muito e passa batido, mas a gente está acostumada, né? A gente, não só as mulheres, enfim, homens também, a gente está acostumada a esse tipo de tratamento, né? Que é um tratamento enganoso, de distorção, que tem tudo a ver com a peça, com o ambiente, com as imagens distorcidas, né? E com o ambiente, claro, do Francis Bacon, né? Então, essa linguagem, né, que é calcada aí na repetição, né, na distorção, ela perpetua o abuso, né, o trauma, né, de que fala a peça, e essa sensação de loucura, né, que está muito bem engendrada aí, enfim, nessa movimentação de cena, né, dos vários quadros que vocês colocam, né. Então, essa sensação sempre de não pertencimento, né, assim como as personagens estão meio jogadas, parece que não tem pano de fundo, não tem contexto, né, elas entram num borrão de luz, né. Da mesma maneira, quer dizer, é uma representação, então, formal, né, dessa forma, enfim, de agressão, que leva, enfim, a vítima, né, a ser suprimida, a ser aniquilada, inclusive mentalmente, né, ou sobretudo mentalmente. Então, nesse contexto, qual que é a questão da mercantilização da arte, né, de que fala a peça, quer dizer, não é o tema central da peça, mas ela fala disso, né? Ela aparece como um mero delírio subjetivo, então parece que essa coisa de artista, que ela está querendo causar, ela está criando encrenca, mas no fundo ela é igual a todo mundo, ela precisa do mundo material, etc, etc. Aparece, então, aspas, a ideia da arte, então, como, ou da mercantilização, como um delírio da cabeça dela, né? É tudo distorção, é tudo bobagem da cabeça dela, e não o que é um problema sistêmico, né? Um problema objetivo, que reforça essa engrenagem, então, perversa e opressiva, né? Então, a gente tem, né, como a gente viu, uma linguagem cênica e virtual que retoma fortemente esse conteúdo dramatúrgico. O abuso visto nesse contexto, então, mais amplo, e não apenas da personagem, todas as suas especificidades, né, lembra, né, que, como dizia um movimento poético americano nos anos 50 e 70, também as feministas, o pessoal é político, né? Então, a minha vida pessoal, aquilo que acontece comigo, com o meu corpo, a violência que eu sofro,
ela é minha, né? Mas ela está num contexto maior em que isso acontece, né? Não é uma exceção, né? Não é um delírio da minha cabeça, né? Então, mais que um caso isolado ou fragmentado de alguém sem contexto, sem nome, afinal, né? A gente poderia dizer, não, parece que as personagens não estão fragmentadas, elas estão fora do mundo, né? Mais do que isso, a gente tem, sim, se a gente olhar em contexto, né? Um apelo, né? Que faz aí paralelos, então, com essa situação extremamente precária, né? Das mulheres, por exemplo. E aí isso tem uma coisa interessante, que é o recurso do Zoom, né? Com todo o virtuosismo, enfim, né, das vários blendings, quer dizer, das misturas que vocês fazem, enfim, das imagens, né, que tem coisas, enfim, que às vezes você tem 5, 6, 10, não sei quantos quadros simultâneos, né, com todo esse virtuosismo, o Zoom não deixa de ser precário, né, isso está revelado também. Por quê? Porque de vez em quando a voz corta, porque de vez em quando tem um delay na voz, a pessoa está falando, mas o som está saindo depois, às vezes fura, ou às vezes na minha casa não chega, congela a tela, né, isso faz com que a gente, isso tem muito a ver com o estranhamento do espetáculo, né? Curiosamente, faz com que a gente lembre que eu não estou no teatro, não estou podendo usufruir da energia de estar numa plateia com um monte de gente, eu não estou podendo abraçar, né? Enfim, as pessoas, mas eu estou vendo aquilo da minha casa, eu estou num ambiente extremamente precário, quer dizer, em que a internet cai e eu não ouço o que o outro fala, né? Então, isso também, esse grotesco, que não deixa de ser grotesco, né? Tá também em nós aqui, né? E isso tem uma potencialidade muito interessante, né? Que acrescenta para a peça, né? Me parece. Dentro desse formato. Quer dizer, por mais virtuoso que seja, né? Não funciona, porque cai, né? É diferente de estar ao vivo, né? É outra experiência, claro, né? Não menosprezando, mas tem essa precariedade da falta, né? Porque teatro é coletivo, né? Teatro está junto, né? Então, como é que faz, né? Então, tem aí essa questão da recepção, que também entra, né? E só para, eu acho que estou chegando no meu tempo, né? Só para finalizar, então, duas questões, né, que o Dante fez para mim, que eu não sei se você responder, mas vamos lá, né? Uma delas é, onde está aí, então, a cena de amor, né? Porque a gente tem tanta distorção, tanta violência, tanta brutalidade, né? Se a gente pensar no Francis Bacon, né, as imagens dele remetem sempre à brutalidade, né? Então, tem muito sangue, tem fezes, tem vísceras, tem urina, né? Tem a morte, uma série de tabus com os quais ele mexe, a violência, né, o tempo todo. E tem uma espécie, o próprio Dyer, né, que esse nome é sugestivo, enfim, que era o companheiro, o amante dele, que morre, né, e quando ele se suicida, o outro o vê no vaso sanitário, então ele tem vários quadros sobre isso, né. Então, você tem uma liquefação, tem os líquidos, nós vemos, né, do humano, quer dizer, como se o humano se derretesse ali, né, enfim, essa coisa da água que aparece, do líquido, né, que está aí o tempo todo na peça, né, na montagem, né. No entanto, né, eu diria, e uma interpretação minha, né, eu acho que tem amor, né, o amor está aí, que não é exatamente uma história de amor romântico, né, exatamente, mas você tem um amor que é o amor à arte, talvez, né, a arte tornada quadro, ou a arte tornada teatro, né, isso sobrevive. Se o bebê não sobreviveu, né, enfim, se a história não sobreviveu, a história pessoal não sobreviveu, né, sobrevive a arte, né? Tem um amor à mãe, que a gente não sabe se é a mãe dela, a quem ela pede desculpas pelo aborto, pelo casamento que não deu certo, etc., ou se é a mãe que não pôde nascer junto com a criança, né? Qual mãe é essa? E essa mãe, de uma certa maneira, está aí a figura do amor, né? O irmão, né? O irmão único que não é um homem que se repete. Então, esse irmão tinha uma relação de tabu também, que é uma coisa de incesto, mas é uma relação que tem essa questão do amor que ficou, do amor que foi, do trauma que é também isso, né? E o amor, finalmente, né, por mais que não sei se a protagonista vai concordar, gostar ou não, mas o amor é esse homem que não passa também. Porque enquanto ele não passa, né, ele está figurado, enquanto ele não morre, aspas, simbolicamente, esse homem do trauma, ele continua lutando. Então, tem um amor a esse homem também, né? E a última pergunta, se a única saída, né, para tudo isso, para tudo esse imbróglio, seria a morte, né? Seria, então, um porte trágico, é para aí que a gente iria, né? Eu penso que a arte, a boa arte, né, ela provê boas perguntas, não necessariamente respostas boas ou más, né? Então, claro que a peça poderia, alguns vão dizer, poderia terminar com um fim melancólico, desesperançado, para que a gente saísse, então, com uma visão mais crítica do mundo, e a gente ficasse revoltado, enfim, né, enquanto plateia, etc., né? Mas, aí eu me lembrei muito, né, não sei porquê, enfim, pensando sobre isso, numa fala do Antunes Filho, que ele fez sobre a personagem central da falecida, né? E não me lembro qual era a pergunta, mas ele fala do porquê que ela faz aquilo, né? Por que, enfim, porque a morte, porque querer morrer, porque, né? E ele diz assim, isso é desespero, né? Não é uma coisa pensada, não é uma solução, é desespero.
chega uma hora que a opressão é tão grande que você precisa cruzar uma linha, você vai para algum lugar, né? Se precisa ser o fogo, a morte, eu não sei, né? Mas tacar fogo em tudo, né? Quer dizer, você explodir o cara e você mesmo, enfim, você mandar tudo para os ares, né? É algo que remete, talvez, então, a essa questão da tragédia, né? Como vocês colocaram. Então, o fogo queima, né? O queima, destrói, mas ele também ilumina, né? E é preciso que haja morte para que possa haver um renascimento, né? Então, não estou dizendo, gente, não tá, não é isso, enfim, é uma questão simbólica também, né? Mas eu, particularmente, quer dizer, entre o imobilismo, que lembra você não fazer nada e ter um fim melancólico, e você, né, morrer, sei lá, tomando antidepressivo, ou você tacar fogo, talvez você agir, né? Nenhuma delas é uma resposta, de fato. Mas talvez seja algo importante, né? Para nós que estamos aqui confinados, né? Vendo o país ir para o buraco, né? Num país que, segundo as estatísticas, né? Se vacinassem todo o país, em fevereiro, se evitariam 90 mil mortes, que não vão ser evitadas, nós estamos aqui sentados, né, em casa, sem poder fazer nada, enfim. Nesse momento de imobilismo, uma peça que termina né, num incêndio, numa explosão, não sei, eu acho mais interessante do que, né, um fim melancólico. Mas, enfim, aí é com vocês, né? Aí eu termino, enfim, passando a bola para vocês. Nossa, Mayuri, muito obrigado pela leitura. Eu acho que são comentários muito preciosos e que, de uma forma ou outra, eles surgem, né, durante o processo e voltam. E principalmente esse pensamento que você apontou no final, que é levantar perguntas e não necessariamente respostas. Eu acho que isso é muito, muito precioso. A gente tinha recebido uma pergunta pelo Instagram de alguém que viu a peça falando que tem muitos temas simultâneos na peça. Queria que você comentasse talvez a pergunta de se isso pode ser um sintoma do excesso de informação do mundo contemporâneo e digital, como isso está em jogo na peça, talvez. Como são muitos temas, o aborto, a sensação de loucura, a mercantilização da arte, mais um pensamento mesmo. Acredito que sim, eu acredito que nós estamos vivendo esse bombardeamento, ainda mais agora, né, que a gente está submetido quase que totalmente às telas, né, aliás, ninguém aguenta mais telas, no certo sentido, então, fico muito feliz que vocês façam uma coisa criativa, bacana com as telas, porque a gente está com uma certa ojeriza também, porque a gente tem um excesso de tudo, o trabalho, ficou tudo, né, focado, mas eu acho que sim, eu acho que a gente vive um momento de muita informação, né, pelas redes sociais, pela mídia, por todas as formas de mídia, né, e há uma sensação vamos dizer, de avassalamento, assim, que a gente não dá conta, não dá mesmo, né? Agora, no caso específico da peça, me parece que tem a ver com o fato de que ela está no ambiente de trauma, né? O ambiente de trauma é um ambiente de paralisia, então é aquele passado que não vai embora, que volta sempre, o tempo parado, né? E você não consegue sair daquela coisa. Então eu acho que faz todo sentido, né? Que você enfim, que a personagem esteja imersa nesse excesso, né? Mas, por outro lado, você pode pensar, quer dizer, você poderia deixar um vazio também, né? Eu li em algum lugar alguém falando, não, mas tem um momento que está parado, enfim. Mas faz parte, eu acho que são duas coisas, porque nessa situação, a pessoa, na verdade, oscila estados de extrema ansiedade e estados de extrema depressão. Então, eu acho que tem as duas coisas na peça também, né? Acho que faz todo sentido. E não é para ser, e é caótico, acho que mais ou menos caótico, enfim, de propósito, né? Assim como, quer dizer, tem uns buracos, digamos, que eles fazem sentido ali, né? Me parece que se fosse um quadradinho. Sim, sim. Eu ia dizer que é curioso essa questão dessa precariedade do Zoom, né? Porque por mais que a gente crie soluções, empaca numa questão que parece que está fora das nossas mãos, né? Mas eu acho isso engraçado porque durante o processo é curioso, é contraditório, inclusive, porque como a gente assimila isso, né? Você diz, não, a gente pensa, vamos ter estratégias caso a conexão falhe, vamos ter estratégias, enfim, estar pronto para o que for. Eu acho que isso não sei, agora quando você falou, eu fiquei com uma sensação de faca de dois gumes, porque por mais que seja interessante, ao mesmo tempo a gente fala, putz, mas a gente está aqui em casa, né, nisso. Eu acho que e está em jogo, né? Acho que a contradição está em jogo aí na peça. Isso foi também uma questão que a gente percebeu.
que era como a gente estava se tornando, de alguma forma, essas figuras que estão presas, que estão aí tentando estabelecer relações e não conseguindo, né, e falhando e tentando de novo. Eu acho que enfim, faz muito sentido. Gente, se vocês tiverem perguntas ou comentários, mandem aí, a gente vai comentando para a Mayumi, que a gente está chegando no final, são quase 10 horas da noite de um domingo, a gente sabe disso. Chegou uma outra aqui, a Fernanda mandou. Tem uma frase do Manuel de Barros: 90% do que escrevo é invenção, só 10% é mentira. Vendo essa peça, penso que é essa relação entre o casal. Interessante. Este é o autor, né? Não sei, eu acho que pode ser com relação ao pensamento. A gente conversou bastante sobre o pensamento do trauma, né? Como é que é uma memória pós-traumática? Se ela, de fato, que tipo de relato ela é capaz, né, de fazer com precisão, né? Talvez a proposta da gente oscilar o tempo e oscilar a memória com o fato, né, esses planos se grudarem cada vez mais, é porque a própria relação dela com o presente está muito difícil, né? Ela não está conseguindo se fixar no momento que ela está vivendo. Ela está lá atrás, ela está lá na frente, né? Ela tem um momento, tem um dos diálogos que a gente até coloca no começo, né? Que é um diálogo, tema muito grande dessa relação, é que eu me apaixono, mas você se apaixona totalmente sem critério, você tem que contar com a sorte. Mas amor não é sorte, é desenvolver um tipo específico de habilidade, né? E essas mulheres, elas ficam se degladiando entre o que elas esperavam desenvolver de habilidades para um casamento, para um filho, para sua própria habilidade enquanto artista. Que é esse desenvolvimento dessas habilidades até agora, né? Fazendo aqui no digital, perto do que ela vai conseguindo, de fato, fazer, né? Então, talvez o pós-trauma tenha a ver com isso, né? Talvez não, era o objetivo, né? Que misturasse nesse lugar, sabe? De uma tentativa, sabe? Como se ela tentasse agarrar em memórias da própria mãe, da própria irmã, sabe? De relações de vida bem-sucedida, né? Que ela considera e fica tentando se agarrar nisso. Talvez até por isso que ela ama ele ama ela. A gente chegou a essa conclusão, tem um tipo de amor ali torto também, né? Porque eles tentam também, né, se agarrar a um sucesso, a uma coisa bem-sucedida, e vai se focando tanto que não vai ter que explodir tudo isso aqui, sabe? Com a tentativa porque não se sustenta essas mentiras e essas coisas que ela cria para si mesma para sobreviver, para continuar vivendo, não se sustenta. Chega uma hora que explode. Eu acho que é isso. Interessante. E eu gosto muito também, Mayumi, quando você coloca o amor pela arte. É uma questão muito forte, assim, que a princípio, como é o casal, né, parece que não está tão claro isso, mas existe também, né, ela é uma artista. Eu acho que nesse sentido parece que ganha uma amplidão maior, essa pequena relação subjetiva aí entre os dois personagens ganha uma amplidão maior, e aí a inserção também no escritório também ganha essa amplidão maior, que tem a ver com a sociedade. Eu acho que faz muito sentido. Aqui tem um comentário da Isa, que ela tinha falado: boa noite a todos e todas, parabéns pela apresentação, muito obrigada pela cena. Obrigado, Isa. O David Medeiros falou boa noite, parabéns pelo trabalho e pela iniciativa das palestras. Legal também, obrigado, David. E o Frederico Paula mandou um oi. E Bruna mandou parabéns a todos pela apresentação. Obrigado, Bruna. Pessoal, a gente tá aqui aberto pelos próximos minutos, mas se não tiver mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, a gente vai se encaminhando para encerrar. Mayumi, você tem alguma consideração final, alguma coisa que você gostaria de deixar? Muito do espetáculo, fiquei muito contente, né? Enfim, acho que eu vi que vocês mudaram um pouquinho, né? De 2 semanas atrás, quando eu assisti, achei bárbaro, assim, acho que vocês estão fazendo um trabalho pioneiro, né? Porque não tem, quer dizer, ninguém nunca mexeu com Zoom antes, acho fantástico.
Enfim, eu acho que eles É uma conseguem loucura. né, até a pandemia, quer dizer, está figurada aí, né? Quer dizer, não é o tema, claro, mas tá, né? Quer dizer, isso tudo perpassa o trabalho de vocês, né? Não tem como, né? Isso é muito bacana. Ai, muito obrigado. Obrigado novamente. Obrigado mesmo. Muito obrigada mesmo, Mayumi. E obrigado Todo mundo. sim, a todas e todos que estão assistindo agora. A gente sim. tem 14 pessoas online. Muito Gente, obrigada. só um recado final, que esse foi o primeiro debate de uma série que a gente vai fazer todos os domingos, após as peças. No próximo domingo a gente tem um debate com o Emerson Danese, que é ator, diretor, produtor, foi do grupo Macunaíma, lá do CPT, por 23 anos. Ele fez um trabalho com a gente durante essa segunda parte do nosso processo e vai falar um pouquinho como foi isso. E no último, que é no dia 7 de março, a gente tem a professora Isa Koppelman, da Unicamp, do Departamento de Artes Cênicas, que vai comentar um pouco também sobre a dramaturgia. A Júlia V falou boa noite, o David falou só agradecer, fomentado aqui pelas considerações da Mayumi e as impressões que o trabalho trouxe. Estou assistindo pela segunda vez, já faz uns bons meses que vi a primeira apresentação. Ai, que bom, David, muito obrigado. Ficamos felizes com revisões. Já dizia a Clarice Lispector, eu ganho com a releitura. Foi a Hilda, não tenho certeza. E tem uma coisa desse amor à arte, Mayumi, que na hora que estava falando, talvez a insistência dela, né, de continuar sendo artista, de continuar fazendo, é a coisa que mais une a gente, enquanto Manaus a peça é o tema, porque se tem uma coisa que a gente é insistente, no fundo, a gente está há mais de um ano insistindo, não só a gente, né, todos os artistas, o Léo, que está aqui, né, a gente fala assim que é o ano da resiliência artística, né, que a gente está passando por a prova da resiliência, talvez essa personagem e esse casal, esses irmãos, todos nos fortaleçam dessa forma, né, de tentar ser resiliente junto com eles. O Fúvio Torres Flores falou, parabéns pelo trabalho do grupo e pela fala da professora Mayumi. Muito obrigado, Fúvio. Obrigado também pela divulgação, eu vi que vocês faziam um merchan de vocês. O Fúvio é editor de uma revista chamada Dramaturgia em Foco, quem tem interesse em dramaturgia, dá uma pesquisada, que é bem, bem legal. E é isso, gente, muito obrigado. Vamos encerrando agora sim. Agradeço novamente Mayumi e a todos vocês que estão aqui. E Isa Koppelman de novo, vocês são resistentes. Obrigado também pela fala, Mayumi. Então, com esse obrigado, com esse grande agradecimento geral, a gente encerra a nossa transmissão. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. No sábado que vem a gente está aqui, tem apresentação, e no domingo apresentação e debate, e no próximo também. Por favor, espalhem espalhem essa notícia, que a gente gosta bastante de trocar, então contem para as pessoas se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, contem para as pessoas também, porque aí a gente troca uma ideia com mais qualidade. E vamos nessa, gente. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, gente. Boa noite.